Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças e paz. Em primeiro lugar, quero dizer que é um privilégio, é uma honra estar aqui pregando pela primeira vez em Caruaru, na ICNV Caruaru. Já estive aqui algumas vezes em presbitério, mas nunca assumi no púlpito, né, como hoje. Então, para mim, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando da palavra do Senhor e conhecendo mais um pouco da família de Deus e da família Nova Vida, né? Eu trago um abraço da nossa igreja Campina Grande, trago um abraço aqui do nosso querido pastor Robson também, que aqui esteve no dia 1º, eu acho, não foi? 1º de maio, esteve aqui pregando, juntamente com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Obrigado, Wesley. Compartilhando a palavra do Senhor. E outros pastores, né, estiveram aqui. Deixa eu só explicar o meu nome, né? Alguns me chamaram, Wesley me chamou de Cavalcante, o nome do irmão eu esqueci. Alexandre me chamou de Josinaldo. Meu nome é Josinaldo Garcia Cavalcante. Quando eu assumi a igreja lá em Maceió, em 2006, lá eu fiquei pastor Cavalcante. Eu sou de Campina Grande, mas em 2006 nós fomos para Maceió, eu assumi a igreja lá em Maceió e coloquei o meu nome Cavalcante. Então lá eu sou conhecido pastor Cavalcante e aqui em Campinas eu sou conhecido como Josinaldo. Então, para que não haja dúvida, né, eu boto Josinaldo Cavalcante. Então, quem me chama de Josinaldo está certo, quem me chama Cavalcante também está certo, viu? Só para que vocês possam entender, né? Fiquei em Maceió 14 anos, na minha saída retornei para Campina Grande, e na minha saída ficou o pastor Roberto, que esteve aqui, né, pregando também com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Sem muita demora, convido os amados irmãos, por gentileza, a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 16. Quero agradecer a presença também do diácono Jefferson, que fez esse favor de estar conosco aqui também. Obrigado, diácono. Deixou 2 crianças pequenas, né? E a esposa, para estar aqui também, conhecendo a igreja. Muito bem. Qual é a versão que vocês usam aqui? NVI? Pronto. Eu vou ler aqui na NVI, que a minha eu gosto da ARA, mas eu troco aqui para a NVI, tá? Para ler a mesma versão que vocês usam. Pronto. Eu quero ler com vocês o verso 11 e 12. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samodrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Até aqui, até o versículo 12. Vamos orar sobre sua cabeça nesse momento. Pai amado e querido, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar. Queremos pedir a tua bênção, Pai, mais uma vez, sobre a vida de cada um aqui presente, sobre a vida dessa amada igreja. Que o Senhor ministre e fale aos nossos corações, como o Senhor tem falado a cada domingo, a cada semana, Pai, através dos teus servos, através dos teus filhos, que aqui sobem para ministrar a palavra. Que o nosso coração seja uma terra fértil, e à medida que a palavra for sendo pregada, venha como uma semente, e que essa semente venha germinar e venha crescer, ó Pai, nesse coração, e que nós venhamos entender e compreender cada vez mais a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós assim te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos? Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nessa passagem, porque nós vamos ler, né, alguns outros versículos aqui para nós entendermos melhor todo esse contexto desses 2 versículos que nós lemos. Se você não sabe, hoje, 31 de maio, é o último domingo desse mês, é comemorado hoje o Dia da Igreja Perseguida, né? Hoje é comemorado. Hoje nós temos livre acesso aqui a cultuar, hoje nós temos a liberdade de adorar a Deus, a liberdade de ir e vir, né, para a casa do Senhor, para aqui
adorar, louvar ao nosso Deus, mas tem irmãos nossos que não têm essa oportunidade, que não têm essa liberdade. Nós temos irmãos nossos, principalmente lá no Oriente Médio e Norte da África, irmãos que estão sendo perseguidos, irmãos que estão presos, irmãos que estão no corredor da morte, irmãos que estão sofrendo opressão, irmãos que estão morrendo nesse exato momento por conta do amor a Jesus Cristo. E a mensagem que eu trago nessa noite é uma mensagem de cunho evangelístico, é uma mensagem de cunho missionário, né? A igreja de Caruaru é uma igreja missionária, fruto de missões. A Nova Vida em si, quando você vai estudar a história da nossa igreja, a história da nossa denominação, você vai perceber que a nossa história é uma história missionária, né? E o tema dessa mensagem é a bênção do Evangelho, ou as bênçãos que decorrem do Evangelho. O próprio Paulo ele vai dizer lá em Romanos capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus, né? E de fato, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus nas nossas vidas. O fato de você estar aqui hoje é simplesmente porque alguém pregou o Evangelho para você. É simplesmente porque você abriu o seu coração para Jesus. E Jesus entrou no seu coração, Jesus fez morada no seu coração, e você está aqui hoje por causa do Evangelho. Quantos aqui tiveram a sua vida transformada? Levante a sua mão quando encontraram Jesus. Todos nós tivemos a nossa vida transformada, né? Veja o poder do Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus, tanto para gentios como para gregos, como para romanos, enfim, né? Aqueles que ouvem a palavra, aqueles que abrem seu coração, ele é transformado pelo Evangelho. E quando a gente fala sobre Evangelho, a primeira bênção que o Evangelho proporciona para o ser humano, a primeira bênção é a salvação. E essa é a bênção maior que o ser humano poderia ter, certo? A salvação. Só que o Evangelho, ele proporciona outras bênçãos, como, por exemplo, nós temos a salvação. Quem é salvo em Cristo Jesus aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus por isso, né? Além disso, o Evangelho transforma a nossa vida. Vocês acabaram de responder a minha pergunta, né? Quantos aqui tiveram sua vida transformada? Todos levantaram a mão, glória a Deus por isso, porque de fato, o Evangelho tem esse poder de transformar as nossas vidas. E quando a gente olha para Paulo, tá? A gente percebe, Paulo foi um grande missionário, Paulo foi um grande evangelista, Paulo foi um dos maiores teólogos que a igreja já produziu, tá? E é interessante que quando você olha para Paulo, você estuda Paulo, você vai perceber que Paulo ele era um homem muito intenso em todas as áreas da sua vida. Paulo era muito intenso, né? Quando Paulo ele era perseguidor, Paulo ele ia atrás das pessoas que se diziam cristãs, ia atrás daqueles que eram seguidores de Cristo, que na época eram conhecidos como o caminho. Então ia atrás dessas pessoas, não é? Paulo encarcerava pessoas, Paulo perseguia crente, Paulo botava crente preso, Paulo entrava nas casas, arrombava casas e pegava esses crentes e jogava os crentes em prisões, matava crentes. Paulo consentia na morte de Estevão, quando Estevão foi ali apedrejado. Historiadores falam que o próprio Paulo ele ficou como eu posso dizer, impressionado com a sabedoria de Estevão. Porque Estevão, diante lá do Sinédrio, você vai perceber em Atos 7, você vai ver que Estevão ele começa a discorrer lá de Gênesis, e ele vem discorrendo a palavra de Deus, o Antigo Testamento, Moisés, as leis, profetas, e ele vai discorrendo até chegar aquele momento. E Paulo, quando ouve Estevão, pregar, discorrer a Bíblia, ele fica encantado com aquilo. Ele fica se perguntando de onde vem tamanha sabedoria. Paulo, nós sabemos, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos grandes professores judaicos daquela época, não é? Então Paulo era um homem muito culto,
Paulo falava vários idiomas, Paulo falava hebraico, Paulo falava aramaico, Paulo falava grego, Paulo falava latim, Paulo falava grego, para vocês terem uma ideia de como Paulo ele era intelectual. E quando ele vê Estevão pregando daquela forma, ele fica impressionado com a sabedoria. E é interessante, irmãos, aonde eu quero chegar com essa intensidade de Paulo. Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus a caminho para Damasco, onde ele ia com cartas que autorizavam a prender os cristãos, não é? Quando ele ia a caminho para Damasco, era uma distância aproximadamente, ele saía de Jerusalém para Damasco, era uma distância aproximadamente de 140 quilômetros até chegar a Damasco. Paulo, quando está perto, ele tem um encontro com Jesus Cristo, Paulo se converte, né? Paulo tem a sua vida, olha o poder do evangelho, tem a sua vida totalmente transformada, né? Totalmente transformada. E aí Paulo, ele começa agora a pregar o evangelho, ele começa agora não mais perseguir, ele passa de perseguidor para ser perseguido, e Paulo continua com a mesma intensidade que ele tinha quando ele era judeu, quando ele era fariseu. A mesma intensidade, se não ficou maior. Aonde eu quero chegar? Tem crente que quando não é crente, tá? Ele tem uma vida muito intensa, né? Ele vai para as baladas da vida, ele vai para futebol, ele dorme de madrugada, acorda cedo para jogar futebol, né? 6 horas da manhã está no racha, né? E não fica cansado. E sai do racha e vai beber cachaça e não fica cansado. E sai de beber cachaça e vai assistir o jogo de 4 horas e não fica cansado. Mas quando se converte, culto 10 horas da manhã, culto 9 horas da manhã, eu estou cansado. Você conhece crente assim? Eu conheço um monte. No futebol tá lá, Mengo, e faz gol. Eu sou flamenguista roxo, viu? Aquela coisa. No louvor parece uma estátua. Não bate uma palma. Mas quando não era crente, estava lá. E Paulo, irmãos, quando a gente olha para Paulo, Paulo não mudou. A mesma intensidade que ele tinha, ele fez isso para o evangelho. O poder de Deus. Amém, queridos? Amém. E aqui nós estamos em Atos, capítulo 16. Nós estamos exatamente na segunda viagem missionária de Paulo. Tá? Paulo, nós já falamos que o evangelho, a maior bênção é a salvação, outra bênção é a transformação de vida, outra bênção que o evangelho proporciona, sabe qual é, irmãos? É o discipulado. Paulo foi um homem que soube esperar o tempo dele. Paulo, assim que se converteu, Paulo, ele, com aquela intensidade dele, Paulo queria pregar o evangelho de todo jeito, de toda forma, não é? E aí os apóstolos acharam melhor pegar Paulo, chamaram Barnabé e disseram: Barnabé, a gente tem que moldar Paulo. Paulo está muito eufórico. Sabe aquele novo convertido, né? Eu, quando era novo convertido, eu queria fazer tudo. Até a oração das mulheres eu queria estar dentro, porque eu queria estar no meio da igreja, não é? E aí os apóstolos chegaram: não, a gente tem que acalmar o coração de Paulo. E aí Barnabé chamou Paulo, e Paulo voltou para a sua cidade, Tarsis, e ficou lá. Ficou lá, depois do capítulo 9, você não ouve falar mais de Paulo. Capítulo 10, 11, você não ouve mais falar de Paulo. Paulo só vai aparecer no capítulo 13. Por quê? Porque foi o período em que Paulo ficou aproximadamente 10, 12 anos de molho. Paulo ficou 10, 12 anos sendo trabalhado por Deus, discipulado. Sendo cuidado por Deus, discipulado. O discipulado, meu irmão, minha irmã,
é um estilo de vida. Tá? O discipulado é onde você precisa deixar Deus moldar a sua vida. É o que nós chamamos de fazer a vontade de Deus. O crente, ele precisa entender, ele precisa compreender a vontade de Deus, porque o Evangelho proporciona isso. Se você que disse aqui, entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero dizer para você que a sua vida não pertence mais a você, pertence a Jesus. Que você não pode tomar nenhuma decisão antes de falar com Jesus. Você precisa estar atento, com os ouvidos abertos, com os olhos bem abertos, para você entender a vontade de Deus na sua vida. Qual é a vontade de Deus para mim? Não é o que eu quero, é o que Deus quer. E aqui, nós encontramos aqui nessa leitura de Atos 16, a segunda viagem missionária de Paulo, exatamente isso. Mais uma vez, Paulo aqui, por causa do Evangelho, está fazendo a vontade de Deus. Leia comigo novamente os versos 11 e 12. Olha só aqui, irmãos. Para você entender aqui, volte para os versículos anteriores, para o versículo 6, tá? Você vai entender aqui o que eu estou dizendo para você. Abriram aí o verso 6, no capítulo ainda 16. Olha só, Paulo fazendo a vontade de Deus aqui. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, por quê, irmãos? Pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou lendo na área, perdão. Deixa eu ler na NVI. Está parecido, né? Mas deixa eu ler aqui na NVI. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o que, irmãos? Mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Veja, para você entender, Paulo estava na Ásia, certo? Ou seja, Paulo estava na região da Turquia. Paulo provavelmente era turco, porque Tarsis fica na região que hoje é a Turquia, tá? Então Paulo estava ali na Turquia e Paulo queria continuar na Ásia. Paulo queria continuar na Turquia, em Gálatas, né, na Bitínia, que era Bereia, mais ou menos ali. Então Paulo queria ficar ali, pregando o evangelho ali. Ele com seus companheiros, estava Silas, estava Lucas, né, quem é que escreve Atos, tá? E aí eles estavam ali, e aí ele queria continuar ali. Só que a intenção de Paulo era ir para Troade. Só que não era o que Paulo queria, é o que Deus quer. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Fala isso para o seu irmão, diga: meu irmão, não é o que tu quer não. Fala: não é o que tu quer não. É o que Deus quer, é o que Deus quer na tua vida. Amém? Amém. E aí Paulo queria continuar ali, mas aí Deus impediu de Paulo continuar na Ásia. Deus impediu de Paulo continuar na região da Turquia hoje. E ele tem uma visão que tem um varão, um homem, que diz assim: vá para Macedônia. Deixa Troade, deixa a Ásia e vá para a Macedônia. A Macedônia hoje é a Europa. Tá? E aí Paulo, ele sai. Paulo, como era escravo de Jesus, Paulo, como fazia a vontade do Senhor, Paulo prontamente obedeceu. Em nenhum momento aqui você vai ver Paulo reclamando:
Em nenhum momento aqui da leitura você vai ver Paulo interrogando, em nenhum momento aqui você vai ver Paulo questionando, por quê? Eu quero ficar aqui, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, em nenhum momento você vê isso. Você vê Paulo obedecendo ao Senhor. Aí Paulo sai da Ásia, certo? E ele agora vai para Macedônia, que é a Europa. E vocês vão entender por quê. Tanto é que cadê o que eu queria dizer aqui para vocês? Atrode, venha para Macedônia. Pronto. Aí no verso, aí você vai agora para o verso 11 e 12, o verso que tem como base o nosso texto, né? Vamos ler novamente? Tendo Paulo navegado de Troade, seguimos em direitura... Perdão, gente, eu estou lendo na... Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Vamos parar aqui até Neápolis. Paulo ele chega em Neápolis. Neápolis hoje, ainda existe essa cidade, só que o nome dela não é mais Neápolis, tá? O nome dessa cidade hoje é uma cidade linda, é uma cidade chamada Kavala. Certo? Uma cidade belíssima, uma cidade portuária linda, tem um porto lindo. E Paulo, ele atraca nesse porto, né, em Neápolis. E agora, nós já estamos aqui na Macedônia. Paulo já se encontra na Macedônia. Paulo já se encontra na Europa, tá? E Paulo atraca aqui. E Paulo faz um percurso agora, certo? Pela Via Egnatia. A Via Egnatia existe até hoje. Para vocês terem uma ideia, a Via Egnatia foi construída pelo Império Romano no 2º século antes de Cristo. É uma estrada, irmãos, que tem 1.150 quilômetros. É como daqui, 1.000 quilômetros é como daqui... Acredito que em Fortaleza dá 1.000 quilômetros, não é isso, pastor Carlos? Mais ou menos isso. Para você ter uma ideia da distância que existe até hoje essa Via Egnatia. E Paulo desce nessa Via Egnatia e Paulo agora ele segue em direção a Filipos. Como diz o texto, verso 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. E Paulo caminha para Filipos, que dá, eu acho que de Neápolis para Filipos, dá aí uns 100 quilômetros, 150 quilômetros, algo assim, né? Ou menos, eu não estou lembrado agora, mas é um pouco distante de onde ele parou. E aí Paulo, nessa segunda viagem missionária, Paulo, ele funda a igreja de Filipos. É a primeira igreja da Europa. Filipos. E quando ele chega em Filipos, algumas coisas acontecem em Filipos. E aí nós vemos as bênçãos do evangelho se manifestando em Filipos. Paulo chega em Filipos e, como um bom judeu que Paulo era, Paulo vai logo para uma sinagoga. Paulo permanece alguns dias pregando ali em Filipos, pregando na sinagoga. Só que teve uma tarde, um dia, talvez Paulo, depois de pregar na sinagoga, Paulo desce e vai para uma região que tem um rio. Até hoje esse rio existe lá, não é? Veja o que aconteceu nesse rio, verso 14. Olha o que aconteceu. A partir do verso 13, por favor. Deixa eu ler aqui No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Paulo foi para ali fazer o que, irmãos? Orar. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada
Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Olha o poder do Evangelho, irmãos. Paulo foi a um lugar para orar. Quando ele chegou, ele viu algumas mulheres ali. Paulo não perde a oportunidade de pregar o Evangelho. Não perca a oportunidade de pregar o Evangelho. Amém? Paulo não perde a oportunidade. Vai falar de Jesus, vai falar do Evangelho. E uma mulher chamada Lídia abre seu coração, olha o poder do Evangelho, e entrega a sua vida a Jesus. Interessante, nós não estamos falando de uma mulher comum. A Bíblia, ela tem um qualitativo para essa mulher. Veja o que a Bíblia diz sobre ela. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus. Primeiro, Lídia era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher religiosa. Era uma mulher que buscava a Deus. Tá? E era o que mais? Era vendedora de tecido da cidade, era vendedora de tecido de púrpura. Aqui, irmãos, nós temos uma mulher, quando a Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura, isso significa dizer, púrpura, para você entender melhor, naquela época era um tecido muito caro. Púrpura, naquela época, era um tecido vendido apenas para as elites, apenas para as pessoas ricas. As pessoas menos favorecidas, elas não tinham condições de comprar tecidos de púrpura. E ela, diz a Bíblia, era de Tiatira. Tiatira era a cidade, Lídia era natural de Tiatira, e Tiatira era a cidade que produzia esse tipo de tecido. Então, Lídia era uma mulher influente na sociedade daquela época. Lídia, naquela época, perceba, ela convida os apóstolos para irem para a sua casa. Significa dizer que a casa dela não era pequena. Significa dizer que ela tinha uma casa também. Então, nós podemos deduzir com essas informações aqui que Lídia era uma mulher muito rica. Tá? E aí, por isso que a Bíblia coloca esses predicados para Lídia. E aí Lídia, uma mulher rica, abre o seu coração para Deus, abre a sua vida para Deus, ela tem a salvação, que é a maior bênção que o ser humano pode ter, amém? Ela tem uma vida transformada, amém? Ela agora passa a ser discipulada, nada mais, nada menos, pelo apóstolo Paulo. O que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí Lídia agora abre a sua casa para receber os irmãos da igreja. A igreja de Filipos começa na casa de Lídia. Ela abre sua porta. Por muito tempo a casa de Lídia foi a igreja. Eu tive a oportunidade de ir lá. A gente viu a casa de Lídia. Pela estrutura que é, irmãos, era uma casa realmente grande. E por ser uma casa grande, o local que era separado, provavelmente, onde o povo de Deus se reunia ali, era uma casa realmente de uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito alto. Porque a gente entende que ali era a casa dela? Pelos símbolos cristãos que lá tem até hoje. Tem o peixe, tem esse símbolo aqui que você está vendo, o Shihu. Tá? Então, a igreja começa ali na casa daquela mulher. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda.
E não para por aí não. Por gentileza, vá para o versículo 16. Ainda em Filipos, ainda vamos ver os efeitos do poder do Evangelho. Paulo está lá em Filipos. Aí o texto diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Quem pode dar glória a Deus por isso? Raciocine comigo. Temos uma mulher rica que teve um encontro com Jesus, teve a salvação, teve a vida transformada. Nós temos agora uma escrava, uma menina que era escrava, uma menina que era endemoniada, usada pelo diabo, usada pelo demônio. Nós temos uma menina que gerava muito dinheiro para os seus donos. Por isso que ela era escrava, ela era dono daqueles homens. Que ela fazia adivinhação, ela era uma cartomante, fazia mesa branca, ela ia lá adivinhar o futuro. As pessoas pagavam para ela adivinhar o futuro. Ei, adivinhe com quem eu vou casar? Qual é o nome do meu marido? Ei, qual é o número da Mega Sena? Diz aí para eu jogar. Ei, tem muita gente procurando esses meios. É ou não é verdade, irmãos? Muita gente procurando esses meios. A menina era uma escrava do diabo. E Paulo olha para aquela menina, veja como o diabo olhava para Paulo, para Silas, olhava para Lucas e outros discípulos, olharam para ele e diziam que esses homens são homens do Deus Altíssimo. O diabo sabe quem é você. Não se engane não. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem eu sou. Ele conhece nossas vidas. Jesus também sabe quem nós somos. E a pergunta que não quer calar, meu irmão, minha irmã: você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Glória a Deus. Amém para aqueles que disseram amém. Os que ficaram calados, que o Senhor tenha misericórdia. Você é um homem. Quem entregou sua vida a Jesus, diga amém. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Amém, irmãos? E a mulher ficou livre, liberta. Jesus nos libertou, amém, queridos? Eu sou livre, você é livre. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda, olha o que o Evangelho faz. Olha o que o Evangelho faz. E não para por aí não. Vamos continuar aqui a leitura? Veja, Paulo e Silas, por conta desse episódio, os donos dessa menina ficaram chateados não, ficaram irados, procuraram os soldados romanos e acusaram Paulo e seus colegas e seus discípulos de estarem criando um motim, não é? De estarem pregando uma outra religião. E essa pregação estava atrapalhando os seus negócios. Os soldados romanos vieram, pegaram Paulo e Silas, deram chibatada neles, não só isso, levaram para a praça pública, bateram em Paulo e Silas, e depois disso, meu querido, olha o que aconteceu. Vamos ler aqui, por favor. Deixa eu ver aqui a partir de que versículo. 23.
e 3, isso, obrigado. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Deixa eu repetir esse versículo aqui, que ele é muito importante para nós. Eu quero que você fique atento para esse versículo, tá bom? Olha só, a partir do carcereiro, o verso 23, a partir do carcereiro. O carcereiro recebeu instrução para quê? Para vigiá-los com cuidado. Veja, os soldados pegaram Paulo e Silas, bateram em Paulo e Silas, chamaram o carcereiro, botaram eles na prisão e disse assim para o carcereiro, tome cuidado com esses dois. Cuide desses dois. Vigie esses dois. O carcereiro, recebendo essa ordem, o que é que fez? Levou Paulo e Silas para o interior da prisão e acorrentou eles lá. Olha como isso é interessante, irmãos. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não se apercebe de alguns detalhes. Não é? Vamos continuar lendo? O verso 24, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faças isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Até aqui. Veja. Olha que interessante. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, no interior de uma prisão fria, úmida, escura. Eu tive nessa prisão. Ela ainda existe até hoje, essa prisão de Paulo. É escuro, irmãos. É frio. É frio. O que eu posso garantir para você é frio. A gente não vê no texto Paulo reclamando. A gente não vê no texto Paulo dizendo assim, por exemplo, mas Senhor, eu te servi tantos anos, mas Senhor, eu fiz tanta coisa para o Evangelho, mas Senhor, vê quando eu preguei para fulano, vê quando eu preguei para Beltrano, mas Senhor, e o que eu ganho? Prisão! Senhor, o que eu ganho? Eu podia estar andando no camelo do ano, eu podia estar numa mansão, Senhor. O que eu ganho com isso? Eu quero lá saber do Evangelho, eu quero lá saber de seguir a Jesus, eu vou desistir de tudo. É isso que a gente vê Paulo fazendo? E por que nós fazemos isso, irmãos? Vocês disseram que foram lavados pelo sangue de Jesus, vocês disseram que tiveram a vida transformada, nós dissemos, eu me incluo também nisso. E por que a gente reclama? Por que a gente murmura? Porque a gente chega até a pensar em abandonar tudo. Porque a gente chega até a pensar em largar tudo. Eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que a vida, ela não é indolor. Queridos, nós não estamos isentos de problemas. Talvez você entrou aqui enfrentando um problemaço. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço você. Mas talvez você entrou aqui passando uma dificuldade tremenda.
E você talvez esteja aqui pensando, eu vou desistir. Não, para mim já deu. Meu irmão, não faça isso. Não faça isso. Paulo não fez isso. Paulo não desistiu. O que Paulo fez, irmãos? O texto é claro. Paulo começou a louvar a Deus. Paulo começou a adorar a Deus. Paulo louvou a Deus independentemente do que ele estava passando, querido e querida. Paulo estava glorificando o Senhor. Paulo não sabia que a prisão ia ter terremoto. Paulo não sabia que o milagre viria. Paulo não estava louvando a Deus, procurando o milagre. Não, Paulo estava simplesmente louvando e adorando a Deus. Aleluia. Porque Paulo era testemunha do Senhor. Quem é testemunha do Senhor aqui, diga amém. Amém. Você sabe o que é essa palavra testemunha? Eu sou testemunha de Jesus. Você sabe o que é essa palavra? No meu jurídico, aqui eu sei que tem advogados, no meu jurídico, testemunha, ela é uma pessoa que vai falar ou a favor ou contra o réu. Não é verdade? Se eu estou falando besteira, vocês me digam. Né? Mas a testemunha aqui, nesse caso, a testemunha de Jesus não está nesse sentido. A palavra que qualifica a testemunha de Cristo vem do grego, que significa martírio. Marte. O que é Marte? O que é ser um Marte? É estar pronto para morrer em nome de Jesus. Paulo estava pronto para morrer. Quando você vai ler Filipenses, o que é que Paulo diz em Filipenses? Para mim, o viver é Cristo e o morrer. Paulo vai dizer, considero tudo como refúgio. Para mim, tudo é refúgio. O que importa para mim é Jesus. Prossigo para o alvo. Meu irmão, prossiga para Jesus. Prossiga caminhando com Jesus. Prossiga servindo Jesus. Era isso que Paulo estava fazendo, louvando a Deus. E aí, sabe o que aconteceu? O texto diz que, de repente, meu irmão, minha irmã, de repente um milagre pode acontecer na tua vida. Glória a Deus. De repente. Talvez você hoje chegue em casa, um milagre. Olha aí. Talvez amanhã um milagre. Talvez terça-feira aconteça um milagre. De repente. De repente um milagre pode acontecer. Aconteceu com Paulo. A prisão se abriram, as cadeias caíram por terra, Paulo ficou solto, os presos ficaram soltos. Lembra do versículo 23? O que os soldados disseram ao carcereiro? Quem lembra? Cuidem desses homens. O carcereiro, quando acordou, correu para a prisão, olhou para um lado, olhou para o outro, correu para dentro da prisão, não viu Paulo, não viu Silas, o homem ficou desesperado. O texto bíblico diz que ele ficou trêmulo. O texto bíblico diz que ele pegou a espada. Ele ia se matar, ele ia se suicidar. Foi quando Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. E aí, o último versículo que nós lemos, ele diz o quê? Cadê? Senhores, que devo fazer para ser salvo? Olhem para mim, por gentileza. O soldado aqui, o carcereiro, ele não está falando da salvação da alma, não. Ele está falando da sua vida. Por que ele faz essa pergunta? O que devo para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Existe um código naquela época, um código militar, no Império Romano, que quando você recebesse ordens para você cuidar de um prisioneiro, e esse prisioneiro fugisse, você tinha a responsabilidade sobre aquele preso, ou sobre aqueles presos. E se ele fugisse, você era levado para a praça pública, você era humilhado, você tinha suas insígnias
levantadas. Isso para um militar é uma humilhação enorme. A farda era tirada e ali você seria morto. Na frente da sua família, na frente de todos os moradores da cidade. Por isso que o carcereiro fica com medo. Por isso, para ele não enfrentar essa vergonha e não ser vergonha para a sua família, ele queria se matar. Paulo, como era romano, Paulo, sabedor dos códigos romanos, Paulo gritou e disse: não faça isso. Daí vem a pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Ou seja, o que eu devo fazer para preservar a minha vida? Aí Paulo diz, não perde a oportunidade, né, irmãos? Diga para o irmão que está ao seu lado: não perca a oportunidade de pregar o evangelho. Olha o que Paulo diz, irmãos. Verso 31, olha o que Paulo diz. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serás salvos, você e os da sua casa. Eita glória! O homem se converte. O carcereiro se converte. Ele fica tão feliz, que ele pega os prisioneiros, leva para sua casa, lava os prisioneiros, dá um banquete para eles, juntamente com a sua família. E o texto bíblico diz que a família do carcereiro também se converteram ao evangelho. Teve a festa, foi todo mundo de volta para a prisão. Mas uma alma foi salva. Vamos recapitular o poder do evangelho? Vamos lá? Salva, discipula, transforma, justifica. Amém, irmãos? Amém. E a Bíblia diz que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. O evangelho é para todos. Né? Nós temos uma mulher rica que encontrou a salvação, a Jesus Cristo. Nós temos uma escrava que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E nós temos agora um funcionário público que entregou a sua vida a Jesus. O evangelho não faz acepção de pessoas. O evangelho é para todos. O evangelho é para esse bairro. O evangelho é para outros. O evangelho é para Caruaru. Pregue o evangelho. Seja bênção na vida das pessoas. Essa bênção que você recebeu por causa do evangelho, coloque isso para fora, meu irmão, minha irmã. Tem muita coisa para fazer aqui em Caruaru. Não desanimem. Tem muita coisa que Deus quer colocar na mão de vocês. Através do poder do evangelho. Ouça a voz de Deus. Atentem à voz do Senhor. O que Deus quer fazer através dessa igreja? Atentem para isso. Ouça a voz de Deus. Veja o que Deus está escrevendo. Olhe ao seu redor. Tente ouvir. Tente entender o que Deus quer falar com vocês. O que Deus quer fazer com essa igreja, meu irmão, minha irmã. Não desista. Não desista. Paulo não desistiu. A igreja de Filipos se tornou a igreja do coração de Paulo. Quando Paulo volta a escrever para essa igreja, Paulo funda essa igreja, depois ele sai daqui, ele vai para Tessalônica, de Tessalônica ele vai para Atenas, de Atenas ele desce para Corinto, e ele estabelece igrejas nessas cidades. Depois ele vai para Éfeso, já está lá, ele já estabeleceu na sua primeira viagem, que fica na Turquia. Né? Depois vem discípulos de Paulo, aí vai para Colossenses, Hierápolis. Olha que coisa linda o evangelho, irmãos. O evangelho se multiplica. Amém? Amém. Que essa igreja se multiplique. Glória a Deus. Através do evangelho.
através da sua vida, através do pastor, né, pastor Carlos, através de Ana, através dos diáconos, dos irmãos que aqui ajudam. Deus abençoe a vida de vocês. O trabalho não é em vão, nunca é em vão o nosso trabalho para o Senhor e o nosso trabalho para o Evangelho. Amém? Quero terminar convidando você para nós orarmos. Curve sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai amado e querido, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pelo teu poder sendo derramado sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz, que nós venhamos fazer sempre a tua vontade. E esse poder que operou em nós, que opera em nós, que é o poder do Evangelho, nós venhamos passar isso para outras pessoas, Pai. Nós venhamos pregar o Evangelho, que nós não venhamos perder a oportunidade de falar do amor de Cristo, como Paulo não perdeu, Pai. Em nome de Jesus, que nós de fato sejamos imitadores de Paulo, assim como ele foi do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a continuar firme, nos ajuda, Pai, a continuar perseverante. Nos ajuda, Senhor, a olhar sempre para Cristo e não olhar para trás, Senhor. Por favor, que o Senhor nos dê força nesse sentido. Abençoe essa amada igreja, abençoe esses amados irmãos, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Deus abençoe a vida de vocês, viu? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que o pastor Carlos me convide outras vezes. Né? Amém? Deus abençoe os amados. O púlpito está com Alexandre, não é isso? Diácono Alexandre. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra hoje? Eu ainda estou tentando organizar aqui os pensamentos. Como foi? Meu xará. Muito obrigado, pastor Gustavo, por fazer essa palavra. Amém, meu irmão. Tenho certeza que toda a igreja se sentiu alimentada hoje pelo Espírito. Glória a Deus. Foi maravilhoso. Meus irmãos, eu queria convidar aqui à frente a irmã Cassie. Você tem? Ela lidera o Ministério de Louvor da Igreja de Campina Grande. E eu não podia deixar passar essa oportunidade hoje. Queria também convidar a equipe de louvor da igreja, pedir a irmã para cantar um louvor aqui conosco. Acho que caiu o imã. O imã assim. Glória a Deus. Obrigada, igreja. Obrigada, irmãos, pelo convite, pelo momento aqui agora. Nós vamos não somente adorar o nosso Deus através dessa canção. Essa mensagem nos traz uma alusão de que, em meio a todas essas circunstâncias, houver as oportunidades que Deus usou a vida do apóstolo Paulo para propagar a sua palavra, a sua mensagem. E em meio a isso não houveram momentos só fáceis, né? Em todo tempo, nosso grande Senhor esteve ajudando em tudo, né? Então, que nossa vida engrandeça ao Senhor em todas as vezes, que estiver bem em todas as vezes que não estiver. Que a gente engrandeça ao Senhor com o que somos, com o que fazemos. Glória, que o seu louvor esteja continuamente em nossos lábios. Eu trago em nome da equipe de louvor também o meu abraço. É sempre bom estar com as equipes das ICNVs dos nossos irmãos. Trago o abraço. Nós somos lá da equipe de uma das equipes, temos 3. Uma grande equipe por nosso pastor Robson sendo líder geral. E eu lidero uma das equipes lá. E trago meu abraço e
Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e quem nos ajuda com